eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. E a Califórnia, com seus 40 milhões de habitantes, tem sozinha o quinto maior PIB do mundo. E é lá que hoje está 1/3 da população americana em condição de rua. A prefeitura de Los Angeles passou a proibir os desabrigados de acamparem nas calçadas e em muitos locais públicos da cidade. O problema é que não há abrigo suficiente para todos. Cerca de 30% dos moradores de rua dos Estados Unidos estão concentrados na Califórnia, um dos estados mais ricos do mundo. Sean McMillan, que é conselheiro distrital e preside uma ONG que trabalha para melhorar esses números, revelou que uma boa parcela dos moradores de rua são ex-militares, veteranos de guerra que voltaram para o país e pessoas que perderam o emprego e não conseguem mais arcar com os preços altíssimos de aluguéis no estado. Estima-se que uma pessoa ganhando um salário mínimo de $14 por hora deveria trabalhar mais de 12 horas todos os dias para conseguir arcar com as despesas de um apartamento com um quarto. E não precisamos ir tão longe para ver situações parecidas. Basta olhar aqui mesmo, para o Brasil. Muitas pessoas em diferentes estados vivem em situação de rua. Tem gente que atravessa o país inteiro em busca de uma oportunidade de trabalho, que não se concretiza. Essas pessoas acabam encurraladas. É quando se faz necessária a presença do Estado, na forma de assistência social. Tem ainda iniciativas individuais, de ONGs. Um exemplo é o padre Júlio Lancelotti e a Pastoral do Povo da Rua de São Paulo. Eles trabalham na região da Luz, no centro de São Paulo, uma região conhecida como Cracolândia. O intuito é, a partir da força de voluntários, distribuir comida e abrigar pessoas em situação de rua nas igrejas durante as noites. Por incrível que pareça, nesse tema tão delicado, não são todas as pessoas que concordam com esse tipo de assistência. E a discussão acontece nas redes sociais. Na primeira parte desse episódio, vamos focar, então, na situação aqui no Brasil, das pessoas que vivem em situação de rua. Para isso, contamos com a ajuda do André Soler. Ele é presidente da São Paulo Invisível. Vai ser muito bom, André, trazer o seu olhar aqui para a nossa conversa. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigado, CNN. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo e fazendo parte desse episódio com vocês. André, então, para começar, quem é a pessoa hoje que vive na rua, em situação de rua, no Brasil? Nossa, Carol, essa pergunta eu acho que ela é muito difícil de se responder, porque acredito que até esse é um dos defeitos quando o Estado tenta solucionar esse problema, é definir uma pessoa, e são muitas pessoas, sabe? Quando eu quero dizer que são muitas pessoas, são seres humanos diferentes, mas o que eu vejo que muitos deles têm em comum é o fato de ter tido uma perda na vida. Então, às vezes, uma perda de um ente querido, uma perda de um relacionamento que fazia muita falta, a perda de uma residência. Então, a perda é algo que está muito presente na vida de quem está na rua, né? E antes da pandemia, eu sentia que tinham muitas pessoas que o maior motivo delas estarem na rua era a perda de algo que era muito mais relacionado ao afeto, a relações, ou algo que definia aquele ser humano. Por exemplo, o trabalho é uma coisa que o homem sente muito que é uma coisa que o define, né? Porque os homens têm essa pressão social, e aí acho que eram muitas coisas emocionais. E hoje na rua eu vejo pessoas que estão na rua não só por questões emocionais, mas também por questões estruturais, assim, sabe? A gente vê famílias que perderam casas e aí foram pra rua. Enfim, eu acho que aumentou essas pessoas que estão na rua muito por causa disso também. Por onde começa essa mudança, André? Por onde a gente tem que começar a mudar esse cenário aqui no Brasil? Olha, eu acho que existem diversos lugares, né, que a gente começa a fazer essa mudança, a impactar isso, né? Primeiro, a desigualdade social tem que ser diminuída com a geração de novos empregos, também com a compreensão, né, da classe empresarial, de não querer se dissociar, de estar tão acima, né, das outras classes, porque isso também causa diferença social, né? Tanto a geração de emprego ela é muito boa, mas também quando esses empregos fazem com que a gente crie uma classe muito mais alta e muito mais baixa, isso também não é bom. A gente também tem o lado das políticas públicas que tem que ser feitas de uma maneira mais eficaz e com excelência, e a gente também tem uma questão de ser com que essas iniciativas públicas sejam feitas de maneira cuidadosa, sabe? Sejam feitas de maneira afetuosa, sejam feitas de uma maneira em que as pessoas queiram, sabe? Se sentir parte da sociedade. Eu acho que tem alguns lugares por aí que a gente pode começar. Nós falamos há pouco, André, sobre essa questão das políticas públicas.
públicas, quando elas não vêm ou quando elas são insuficientes, a iniciativa privada, a iniciativa de associações, de ONGs, de grupos, esse tipo de iniciativa é fundamental para resgatar essa população que vive em situação de rua, prestar auxílio a essa população. E a gente acompanhou recentemente críticas nas redes sociais a esse tipo de iniciativa. Baita empecilho, André, para esse tipo de iniciativa, de comportamento. Como é que essas críticas impactam no trabalho que é feito por uma iniciativa voluntária? A gente, como projetos sociais, né, falo por alguns deles, que a gente faz parte desse grupo, a gente, na verdade, faz um trabalho que o Estado deveria estar fazendo, né? Então, hoje eu me vejo fazendo um favor para a sociedade, ajudando aquelas pessoas, mas estou fazendo um favor para o Estado, né? E eu acho que, assim, é de extrema ignorância você ter que escutar pessoas dizendo que os trabalhos sociais estão atrapalhando. Eu acho que é uma falta de conexão, de compreensão sobre o assunto, sabe? Porque exatamente os projetos sociais, eles conseguem trazer diversificação na forma como esse problema pode ser resolvido. Hoje o Estado, ele trata aqui em São Paulo a solução desse problema de uma maneira. Então vamos fazer albergues, colocar várias pessoas nesse albergue, acolher e cuidar dessas pessoas aqui dentro. Existem pessoas que se identificam com esse padrão de reabilitação, né, de reinserção social. Existem pessoas que não se identificam com esse formato. Então, quando a gente pega ONGs que, para mim, fazem trabalhos diversificados, isso faz muita diferença na vida dessas pessoas, porque cada ser humano é diferente um do outro. E hoje, para mim, uma das instituições do governo que faz mais diferença é uma que chama Casa Florescer. E quando a gente vai conhecer a Casa Florescer, que é um centro de acolhida de travestis e mulheres transexuais, a gente vai ver que lá dentro são poucas pessoas. Os assistentes sociais sabem o nome das mulheres que eles estão conversando, eles sabem o nome de todo mundo, eles estão cuidando, eles estão olhando. E isso faz muita diferença no final do dia, porque aquelas pessoas estão sendo cuidadas, estão sendo observadas, estão sendo escutadas. E para mim esse é um modelo que eu vejo funcionar muito e que eu acho muito legal aqui em São Paulo. André, para a gente encerrar, você traz para a gente uma iniciativa positiva, uma iniciativa por parte do Estado, pública. O que ainda falta para a gente avançar com relação a esse tema? A começar por essa mudança de mentalidade, de comportamento nas redes sociais, quando pessoas, por exemplo, criticam iniciativas voluntárias de assistência social. O nosso trabalho das pessoas que ajudam a população em situação de rua ou qualquer causa social, ela tem que ser olhada a partir da perspectiva da pessoa que sofre o problema. Assim a gente vai poder ajudar essas pessoas. E acho que existem muitas perspectivas para que essas pessoas sejam ajudadas. Tomara, André, tomara. Nossa expectativa. Mais uma vez, obrigada por essa conversa e até uma próxima. Até uma próxima, Carol. Obrigado. Na segunda parte desse episódio do Item Mais, nossa ideia é olhar para essas pessoas com um olhar mais delicado. Qual que é o tipo de assistência que essas pessoas estão tendo acesso nesse momento? Como falamos no começo desse episódio de hoje, não é tão simples, não basta construir apenas abrigos. Voltamos com o exemplo dos Estados Unidos, olhando para o caso específico da Califórnia. O Estado construiu, sim, novas estruturas. Porém, há duras críticas do próprio Sean McMillan por não existirem planos a longo prazo. Vamos entender todo esse contexto, esses movimentos, esse cenário, com a ajuda do Marcelo Pedra, nosso segundo convidado do episódio de hoje do Item Mais. O Marcelo é pesquisador do Núcleo de População em Situação de Rua da Fiocruz Brasília. Marcelo, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigado pelo convite, Carol. Isso é uma alegria poder participar. E, Marcelo, vai ser muito bom para você traçar para a gente um cenário atual, em termos também de Brasil e, claro, os impactos que a pandemia trouxe para a população em situação de rua. De fato, a pandemia impactou muito nos números? Impactou significativamente, Carol. Acho que antes dos números, nós temos uma mudança no perfil da população em situação de rua. Então a gente passou a ter, nos últimos tempos, sobretudo a partir da pandemia e de um contexto de fragilidade dos vínculos trabalhistas e da própria situação econômica do país, uma população que passa a ir para a rua e que antes não era o que nós reconhecíamos, de uma certa forma, de uma população que estava num circuito de vulnerabilidades onde a rua era uma das saídas, né? Então, esse espectro de pessoas onde a rua virou uma possibilidade de recurso ficou muito maior nos últimos tempos, nos últimos 2 anos. Então, a gente tem essa mudança de um perfil onde
a questão da família ficou muito mais visível também. Então a gente, tanto em âmbito nacional quanto nos âmbitos das capitais, né, a gente vê muito visível o número de famílias inteiras que estão nas ruas atualmente, né? A cidade do Rio de Janeiro realizou uma pesquisa ainda no final de 2020, onde eles detectaram, né, uma pesquisa na parceria da Secretaria de Assistência Social com uma empresa privada, que fez uma pesquisa, não é exatamente um censo, mas que alguns números são muito significativos. 67% da população que está em situação de rua hoje no Rio de Janeiro tem entre 18 e 49 anos, o que é uma população economicamente ativa, né? Ainda também num perfil de um percurso educacional significativo para uma parte delas, né? Então é um número expressivo para a gente produzir uma reflexão. 34%, o número total dessa pesquisa do dezembro de 2020, era de 7.272 pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Então, 34% dessa população, acho que é um número interessante, está há menos de um ano nas ruas. Então, isso também vai ser importante para a gente poder produzir uma reflexão sobre que políticas públicas a gente organiza enquanto Estado para poder atender essa população, né? A população que se encontra nessa condição nesse momento. Um outro número interessante, Carol, para nós, né, é 45% da população que está no Rio de Janeiro em situação de rua trouxe como motivo para estar na rua, para estar em situação de rua, a perda do trabalho e da renda, e 20% a perda da moradia, no ano de 2020 no caso. E 69% dessa população que está no Rio de Janeiro recebeu o auxílio emergencial, o que é um elemento também importante para a gente fazer uma outra discussão sobre a gente pensar estratégias públicas coletivas para enfrentar esse sinal. Algo que a gente também percebe de maneira muito significativa, já percebemos antes, e isso se agrava com a pandemia, é o número de mulheres em situação de rua. Quando a gente olha os números das equipes que trabalham no SUS, no Sistema Único de Saúde, que atendem a população em situação de rua, o número de mulheres pulou nos últimos anos para 35% da população. Há menos de 10 anos atrás, isso era menos de 20%. Então, a gente quase dobrou o número de mulheres em situação de rua nos últimos anos. O que, claro, se agrava com a pandemia quando a gente lembra aquele número que eu trouxe de famílias que estão em situação de rua. Então, a pandemia impactou significativamente a condição de rua no Brasil. Marcelo, você traz números muito interessantes para essa discussão que a gente se propõe nesse momento e, claro, números preocupantes demais. Vou puxar uma das informações que você trouxe, Marcelo, com relação à população economicamente ativa que está em situação de rua. 67% dos entrevistados nessa pesquisa. Esse é um cenário do Rio de Janeiro. A leitura, então, que a gente pode fazer é que a pandemia fechou o mercado de trabalho também para essas pessoas? São pessoas que não conseguem se inserir no mercado hoje? Falta trabalho? Falta emprego? Na verdade, a equação é o contrário, Carol. Porque falta trabalho, porque a situação econômica está ruim, um conjunto significativo de pessoas passou a ter a rua como recurso. Essa é a mudança do perfil. Porque quando a gente olha os estudos que a gente tem classicamente de população em situação de rua, as vulnerabilidades fazem parte desse circuito, mas nesse momento, né, nos últimos anos, o esgarçamento social, né, o conjunto de vulnerabilidades ao qual a população brasileira está exposta é muito grande, né? Nós descobrimos na pandemia que mais de 40 milhões de brasileiras e brasileiros não tinham conta no banco, né? 1/5 da população brasileira não era bancarizada, sequer para receber o auxílio emergencial. Então, a pandemia acabou revelando algo que a gente sempre soube, né? Que é o abismo, a desigualdade social gigantesca que a gente tem no país. E a situação de rua acabou aparecendo somente como um recurso. Então, nós tínhamos trabalhadores precarizados que conseguiam manter, né, aquela imagem que a gente usa, né? Vendiam o almoço para comprar a janta, num determinado momento não tinham nem para o almoço e nem para a janta. E aí, mesmo para poder honrar compromissos muito simples, né, economicamente, ficou inviável por conta da crise econômica. Então, a crise econômica e a pandemia, né, essa mistura, o Brasil já não vinha bem antes da pandemia, e a pandemia, claro, atrapalha ainda mais o percurso da economia brasileira, faz com que a situação de rua passe a ser uma possibilidade para as pessoas. Agravou o que já estava ruim, né, Marcelo? Exatamente. Você também traz para a gente uma relação muito significativa do auxílio emergencial com os números que você
revelava há pouco pra gente. Por onde começar então, Marcelo, tendo essas informações como base para ter essa discussão de estratégias públicas voltadas a essa população? Carol, a primeira coisa foi o friso que você deu. Basear a política pública em informação sistematizada, em ciência, em conhecimento. Então, a primeira coisa é a gente poder refletir com esses números que a gente tem. Tanto o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, quanto o Sistema Único de Saúde, têm ofertas, né, que são políticas públicas, que estão no campo da proteção social, né, junto com a Previdência Social, que é a saúde, a assistência social e a Previdência, que vão direcionar, de uma certa maneira, que tipo de sociedade a gente quer, né? Então, nós temos, tanto no SUAS quanto no SUS, já equipes específicas que trabalham para a população em situação de rua. Então, eu vou falar, Carol, de estratégias tanto para as pessoas que já estavam ali, que estão há muito tempo nessa situação, né? E também para pensar estratégias para as pessoas que chegaram há pouco tempo na rua. Porque a gente tem estudos bastante significativos de que quanto mais tempo a pessoa fica em situação de rua, maior a possibilidade dela naturalizar essa condição. Então, quanto mais rápido a gente agir, sobretudo com as pessoas, famílias que vão para a rua, foram para a rua nos últimos tempos, agora, no último ano, nos últimos 2 anos, mais rápido a gente reverte essa situação. Então nós temos equipes como as equipes de consultório na rua, que são equipes da saúde, temos o Centro POP, as equipes de abordagem social, os espaços de acolhimento institucional, que esse é um drama que a gente precisa enfrentar enquanto política pública, isso no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, né? Porque nós já sempre tivemos uma escassez, uma oferta muito pequena de abrigo, de acolhimento institucional para a população em situação de rua, e a pandemia acabou agravando isso ainda mais, mas tem uma discussão que a gente precisa fazer também da qualidade desse abrigo. Então, os abrigos, eles precisam cada vez mais terem regras de convivência, de permanência, de acesso, que de alguma maneira interajam com o tipo de necessidade que as pessoas em situação de rua têm. Isso vai convergir numa estratégia que a gente vai chamar de baixa exigência. Então, os serviços que lidam com a população em situação de rua precisam ser serviços de baixa exigência, serviços que tenham uma estratégia de acolhimento, né, que criem possibilidade de pertencimento para a população em situação de rua maior do que estratégias de cobrança, né? De exigências para que as pessoas estejam numa situação onde quem está domiciliado consegue administrar, mas quem está em situação de rua, sobretudo quem já está há muito tempo em situação de rua, tem muita dificuldade de administrar. Então, os serviços precisam de acolhimento, sobretudo de acolhimento, precisam melhorar essa perspectiva de trabalho, serem mais acolhedores, mais tolerantes com um conjunto de hábitos que as pessoas vão adquirindo a partir da rua. Isso ajuda muito a poder acolher essa população, né? Acho que não tem como falar em estratégias públicas sem que a gente possa falar no que o SUAS já prevê, né, que são diferentes estratégias para diferentes necessidades. Então, não só o acolhimento no sentido de um abrigo, seja ele individual ou de família, mas também pensar estratégias como o aluguel social, como o acolhimento em repúblicas, em casas de passagem, em casa-lar, diferentes formas de acolher as pessoas, acolhimento para pessoas que estão trabalhando, acolhimento para as pessoas que ainda estão precisando de uma qualificação para o trabalho, e aí a gente também entra na necessidade dos espaços de discussão das políticas públicas também qualificarem para o mundo do trabalho e renda. Então há uma necessidade da gente ampliar as ofertas públicas, além de qualificá-las, mas é fundamental que a gente reconheça que já existe há muito tempo, né, sobretudo a partir da Constituição de 88, um conjunto de estratégias de garantia de direitos para essa população, que a gente precisa louvar sempre, né, fortalecê-las e amplificá-las e qualificá-las. E pensar nesse longo prazo, né, Marcelo, nessa realidade dessa população. Projetos que têm como um grande intuito pensar lá na frente, pensar no futuro para que esse cenário que hoje a gente vive no Brasil, ele consiga mudar. Sim. A gente só consegue fazer isso, Carol, com política pública, né? Com um desenho de Estado que inclua esse excedente do capital, né? A gente precisa ter políticas públicas que consigam, de alguma maneira, desenhar e colocar em prática qual é o modelo de sociedade que a gente tem, né? Como que a gente quer cuidar dos nossos? Que tipo de sociabilidade a gente quer, né? É uma que exclui quem, de alguma maneira, não consegue se encontrar em condições para estar dentro do mercado de trabalho que a gente já comentou aqui durante toda essa conversa, né? Que está sendo bastante escasso. E como é que a gente pensa estratégias longevas para
para que isso passe a cada vez menos ser uma questão, né? Mas a gente só vai mexer nisso se a gente mexer em estratégias que não lidem só com a população de rua, mas que lidem com a população de uma maneira geral, né? Que possam ter oferta de emprego, moradia para todos, né? Não só para a população em situação de rua. Para a gente encerrar, Marcelo, a gente consegue traçar expectativas? O que você projeta para daqui 5 anos da realidade dessa população que vive na rua? Carol, que pergunta. Difícil, né? Porque eu sou um otimista, mas não há grandes desenhos de cenários que alimentem muita esperança, a não ser pela via da política pública. Mas eu gostaria de tratar um tema aqui de maneira muito breve, mas que a gente tem algumas experiências que são do fortalecimento ou da parceria, né, que podem ser um olhar para um horizonte diferente, Carol, que a gente poder também implicar mais a sociedade civil. Então, talvez nós temos, nesses últimos tempos, sobretudo agora com a situação do frio, né? Nós tivemos uma experiência com o metrô de São Paulo e com um shopping na zona norte do Rio de Janeiro que acolheram a população em situação de rua, colocaram para dentro do metrô e para dentro do shopping no período noturno, né? Para as pessoas ficarem protegidas do frio, né? E se a informação divulgada está correta, também houve a distribuição de refeições. É claro que isso é uma coisa que não precisa competir com a política pública, é algo que é complementar, mas que de uma certa forma também implica a sociedade civil numa parceria com o Estado brasileiro, que pode ser interessante, né? A gente garantir as políticas públicas, que são fundamentais, porque elas que têm a longevidade, né? Elas que conseguem, no longo prazo, tratar dessa questão, mas talvez seja também um ponto interessante para a gente poder olhar para um horizonte melhor como sociedade, né? Que a gente também implica a sociedade civil, porque existem várias iniciativas, né, que lidam, ONGs, e de todas as formas, de todos os jeitos, a sociedade civil se organiza para tentar trabalhar de uma maneira complementar às políticas públicas, né? E acho que essa complementariedade, também olhando para esse horizonte, precisa ser sempre das organizações da sociedade civil que trabalham com a população em situação de rua, poderem estar, de alguma maneira, garantindo serem conhecedoras das políticas públicas para a população em situação de rua, e nesse trabalho complementar às ações do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema Único de Saúde, poderem orientar a população em situação de rua sobre os seus direitos, né? Sobre o direito à cidadania, sobre o direito à cidade, sobre o direito ao trabalho, direito à moradia, enfim, um conjunto de direitos que a gente quer para a população como um todo. Marcelo, tomara que lá na frente tudo melhore. É a nossa esperança. Obrigada por essa conversa. Aqui, portas sempre abertas para você. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carol. Até a próxima. E é com essa mensagem do Marcelo de igualdade que a gente encerra o Item Mais de hoje. A gente se vê. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.